A paz do Senhor, meus queridos alunos, professores de EBD, de Escola Dominical. Vamos hoje para a nossa lição de número 5, hein? 29 de outubro de 2023. Olha bem o título que diz, ó, uma perspectiva pentecostal de missões. Nome difícil para falar, né? Mas nós vamos descobrir o significado disso também, tá bom? O texto áureo diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está lá no livro de Atos, capítulo 1 e no verso 8. Vamos partir para a nossa escola dominical, que essa também está super especial. Vamos embora comigo. Bom, para você que é novo aqui, meu nome é Adonias Zimerinan, eu sou evangelista e também professor de escola dominical há muitos anos já, tá bom? Bem-vindo ao canal EBD News, tá bom? Vou pedir você que se inscreva aí para me ajudar, aperta o sininho aí para todas as vezes que eu fizer o vídeo, chega a notificação para você de vídeo novo. Então clica nesse sininho aí, aperta esse se inscrever aí, me ajuda, tá bom? Eu preciso de ajuda para alavancar o canal, para outras pessoas serem alcançadas também com essas aulas de escola dominical. É um resumo, sempre eu coloco aqui um resumo para ajudar o professor ou também ajudar aquele aluno que não pode estar frequente. Muitos trabalham de escala, como eu, né? Trabalham de escala, então às vezes não pode estar no domingo e essas aulas de escola dominical no YouTube ajudam muito, certo? Vamos partir então aqui para a nossa introdução. Aqui na nossa introdução nós vamos ver que o movimento pentecostal, de certa forma, desde o século passado, tem se voltado para o evangelismo. E hoje veremos algumas dessas características. Característica do povo evangélico, que isso já veio desde o século passado, através do movimento pentecostal, certo? E isso contribuiu também, falando aqui na introdução, para o evangelismo, para disseminar, de certa forma, entre aspas, aí esse nome, né? O evangelismo pessoal e também o evangelismo de uma forma coletiva, ou seja, para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, essa aqui é a nossa introdução. Vamos partir diretamente para o nosso ponto de número 1, né? Uma perspectiva pentecostal de missões. Quando eu li, eu pensei, mas é perspectiva ou perspectiva? E, se você for ler, é perspectiva mesmo, né? Perspectiva tem um significado aqui, significa várias coisas, mas dentro aqui do nosso assunto aqui, é um significado que se analisa. Essa palavra significa uma palavra que analisa determinada coisa, especificamente aquela coisa ali. Então é uma perspectiva, certo? Uma situação específica, ok? Bom, os evangélicos são conhecidos por enfatizar compromisso pessoal com Deus a partir da conversão. Então o movimento pentecostal contribuiu muito para os evangélicos exercitarem o contato íntimo com Deus através da fé. Então, os evangélicos aqui, desde que ele aceita Jesus como Salvador, ele enfatiza isso, que nós devemos ter um contato mais íntimo com Deus, mais pessoal, melhor dizendo, né? Porque o povo pentecostal, melhor dizendo assim, os evangélicos, eles enfatizam muito isso, aquele contato mais íntimo com Deus, mais pessoal. E não só de uma forma coletiva, mas de uma forma pessoal. O que quer dizer isso? Enfatiza que cada um deve ter a sua experiência própria com Deus, a sua intimidade com Deus. Eu tenho a minha intimidade com Deus e você tem a sua intimidade com Deus, eu tenho certeza disso. Então, os evangélicos, no geral, desde o século passado, eles enfatizam muito o evangelismo, a propagação do evangelho e também o evangelismo pessoal, certo? Que é aquele evangelismo tete a tete ali onde você conversa com as pessoas no dia a dia, né? Você fala das bênçãos de Deus, o que Deus fez na sua vida. Como eu costumo dizer, o melhor evangelismo é aquele evangelismo que você faz pessoal, conversando com as pessoas no dia a dia, vai gerando aquela intimidade.
e depois você começa a contar as bênçãos que Deus fez na sua vida. Isso aí é um testemunho muito grande. É um dos melhores, porque você está contando algo que aconteceu com você, sua experiência própria e não a experiência de outras pessoas. Eu sempre gostei de contar as minhas próprias experiências, então eu sempre pedi a Deus para ter as minhas próprias. Eu sempre falei assim: Senhor, eu não quero ficar só contando a história dos outros, eu quero falar o que acontece comigo, os fatos que acontecem comigo. Não quero ficar só contando a história dos outros. Que fulano de tal foi um grande missionário, que ele fez isso. E a gente? E você? Fez o quê? Faz o quê? Vai fazer o quê? E eu? Mesma coisa. Então eu gosto de ter a minha experiência própria, certo? E aqui no ponto 1 está enfatizando isso aqui, que o movimento pentecostal ele contribuiu muito para os evangélicos exercitarem um contato íntimo com Deus. Porque os evangélicos no geral, eles falam: busque a Deus, e procure estar mais próximo de Deus, tenha um batismo no Espírito Santo, seja renovado, ore mais para você ter mais intimidade com Deus. Eu costumo falar o seguinte: a oração é um diálogo, não é? Que você tem com Deus. Quanto mais você dialoga com Deus, mais intimidade você vai ter com Ele. Para você ser amigo de uma pessoa, você vai ter que conversar com essa pessoa diariamente. Daqui a pouco aquela pessoa conta alguma coisa para você, você conta para ela, né? Então gera uma confiança entre ambas as pessoas. Com Deus é a mesma coisa. Por que com Deus a gente fica meio retraído? Não, eu costumo dizer que nós temos que detalhar tudo, esmiuçar tudo para Deus, porque Deus gosta de contato com os teus servos. É isso que gera intimidade. Senhor, estou indo no supermercado, vamos comigo, Senhor. Aí vai conversando na mente com Deus. Olha, Senhor, eu gostei disso aqui, o Senhor pode me dar, Senhor? Eu sou assim, irmãos. Tem várias coisas, várias bênçãos que eu recebi porque eu esmiucei, eu detalhei para Deus. Isso gera uma intimidade. Tem coisa, vou te dar só um pequeno exemplo aqui, a minha casa. A minha casa, quando eu construí a minha casa, antes de eu construir, eu desenhava no chão a planta com um pedaço de vara. Eu falava: Senhor, eu quero assim, 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 Senhor. Olha, Deus, eu quero isso, isso, isso. E do jeito que eu desenhei no chão e pedi para Deus, Deus me deu. Porque isso gera uma intimidade. Eu vou procurando ter intimidade com Deus. Ele é meu melhor amigo. Além dele ser o meu Deus, Ele é o meu melhor amigo. É intimidade com Deus. E os evangélicos, no geral, desde o século passado, eles enfatizam isso, para cada um ter o seu contato, a sua própria experiência pessoal com Deus. E isso é bom, porque isso gera confiança. Você passa a confiar mais em Deus e isso acrescenta a sua fé. Então, eis aí a importância de você ter uma intimidade com Deus, porque você tem mais confiança nesse Deus, ok? Antes de passar aqui para o ponto de número 2, vou só te relembrar, se inscreve aí para me ajudar no canal, se inscreve aí, eu preciso, tá bom? E outra coisa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, um link na descrição aqui embaixo. Depois que você olhar embaixo, vai estar escrito assim, tal, mais. Clica naquele mais ali que é a descrição. Você vai ver que eu vou deixar um link lá do Manual EBD. Isso ajuda muitos professores e superintendentes de escola dominical e ajuda muitos os pastores também. Vou deixar junto também o Manual do Cooperador, onde eu ensino todas as funções da igreja de forma detalhada e objetiva, do jeito que o obreiro aprende muito rápido. Isso vai servir para homem, para mulher, tá bom? Porque vai falar das funções na igreja. Isso vai ajudar muito você. Manual do Cooperador e Manual EBD. O ponto de número 3 aqui também falando a obra missionária depois do Pentecostes. Bom, depois da descida aqui do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, né? A igreja ela foi impulsionada, ou seja, os discípulos agora teriam que testemunhar os feitos de Jesus até os confins da terra. E aqui entra homens e mulheres, tá bom? Lembre-se que revestimento do alto, né? Primeiro, tá certo? Primeiro você tem que buscar o revestimento do alto, aí depois você vai, certo? Então, Deus ele amou todos, Deus amou todos, então todos devem ser evangelizados para ter direito da salvação. Lembre-se que no Pentecostes, os discípulos eles foram para a casa de João Marcos, no andar superior da casa de João Marcos e ficaram lá clamando: Senhor, manda tua promessa, Senhor.
Porque depois que Jesus se ascendeu ao céu, ele disse que enviaria o Consolador. Então, depois que Jesus se ascendeu ao céu, subiu ao céu, eles foram para a casa de João Marcos e começaram a orar. Manda, Senhor, tua promessa, manda o Espírito Santo, Senhor, manda tua promessa, Senhor, manda tua promessa. E foi clamando, passou horas e horas e horas, até que chegou no dia de Pentecostes, na terceira hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã, a primeira hora 6 horas. Então, 6, 7, 8, 9. Foi na terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Na terceira hora do dia, eles receberam o Espírito Santo e foram batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas de maneiras que as pessoas, os estrangeiros que estavam ali na redondeza, tinha muitos estrangeiros ali de vários países, e as pessoas ouviam eles falarem de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então Deus deu um revestimento de poder neles e automaticamente Deus usou eles na língua das pessoas que estavam ali para evangelizar, para falar de Deus. Então Deus realizou 2 milagres ali ao mesmo tempo. Revestiram eles de poder do Espírito Santo e ao mesmo tempo usaram eles também para falar a língua daquelas pessoas que estavam ali. Porque é tanto que se você for ler em Atos 2, lá vai estar escrito assim: ué, mas esse povo não é do lugar tal, tal, tal? Eu estou ouvindo eles falar o meu idioma. Como que pode isso? Porque Deus usou ali para fazer uma missão transcultural ali para várias pessoas ao mesmo tempo, de vários locais diferentes. Mas quando eles receberam esse revestimento aqui, depois que eles receberam esse revestimento, aí teve uma palavra de ordem. Agora vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Primeiro em Jerusalém, depois vai andando mais para frente até chegar aos confins da terra. Mas primeiro eles foram revestidos de poder. Não se pode com a cara e com a coragem falar assim: vou sair, vou fazer missões, vou para outro país, ou vou fazer aqui no estado todo. Vai com a cara e com a coragem, não busca revestimento, não busca conhecimento, não busca intimidade com Deus e apenas fala que vai e acha que é desse jeito. Tem que ter intimidade, tem que ter unção na sua vida, você tem que ter um revestimento de poder, você tem que buscar força para você primeiro. Reveste-se de poder primeiro, de forças, depois você vai para alcançar outras pessoas. Senão no meio do caminho vai perder as forças e vai voltar. Então você vê que os discípulos aqui, primeiro eles foram revestidos de poder. Primeiro eles receberam aqui, uma carga de unção, de revestimento de poder. Esse revestimento de poder deu coragem para eles, deu autoridade, deu autonomia, deu ânimo para eles para fazer a obra de Deus, porque eles foram revestidos de poder. Então, para você fazer missões transculturais, que é o tema dessa revista, dessas lições aqui, para você fazer missões culturais ou transculturais, você primeiro precisa buscar se encher, se conhecer, você precisa buscar revestimento, você precisa buscar conhecimento, você precisa ter suas próprias experiências, as suas próprias intimidades com Deus, porque lá no campo missionário, depois que você sair até no seu próprio bairro, você vai precisar de coragem, você vai precisar de força, você vai precisar de ânimo, você vai precisar de ter reserva de oração, senão não vai à frente. Eles foram revestidos de poder. Depois eles receberam a ordem e falaram assim: agora vocês estão cheios, agora vocês vão. Primeiro tem que se encher, buscar força, depois vai, porque o campo missionário não é brincadeira. Você vai mexer no ninho do inimigo, então você tem que estar munido de oração, você tem que estar munido de conhecimento e de coragem, porque precisa de coragem, porque muitas das vezes seremos desafiados e precisamos de coragem. Revestimento de poder, conhecimento da palavra, intimidade com Deus, para você ter confiança, para quando você sair, falar assim: não, Deus está comigo, eu confio nele, ele vai me dar vitória, ele vai abrir as portas, ele vai derrotar o meu inimigo. Tá certo? Então é isso que é o revestimento de poder, para você ser cheio e depois você ir. Primeiro você precisa estar apto, depois você ir, porque senão você vai no meio do caminho, se as suas forças acabarem, você vai voltar para trás. Então eles buscaram o revestimento. Enquanto eles não conseguiram, eles não pararam. Depois que Jesus se ascendeu e falou que enviaria o Consolador, eles só pararam de orar depois que eles receberam.
é a insistência, a resiliência. Eles insistiram naquilo que era preciso para depois sair para o campo missionário. Então, missões transculturais, missões culturais, missões urbanas, missões no seu bairro, de todas as formas você precisa estar preparado. De todas as formas você precisa ter conhecimento e coragem. Você precisa desses itens, é característica. E aqui desde o início do século passado foi motivado isso, a ter um relacionamento, os evangélicos a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós precisamos ser mais íntimo desse Deus que nós servimos. Porque as pessoas às vezes falam assim, quem é Deus? A pessoa não sabe nem responder quem é Deus. Fala assim, como que Deus existiu? Você não sabe nem responder as perguntas básicas, talvez. Como que você vai sair para o campo missionário? Só com um folhetinho só? É só isso mesmo, com folhetinho? É só o que você tem? Não, mas na hora de orar eu chamo o pastor. Para com isso. Se você vai sair para evangelizar, você tem que estar munido de todo o conhecimento, de toda a unção. Você tem que estar revestido, cheio do poder de Deus. Você tem que ter respostas para as perguntas que as pessoas vão fazer. Porque o mundo, eles têm dúvidas. E se você não responder, eles vão ficar assim, não vai ter aquela confiança. Então você vai precisar responder perguntas, você vai precisar de ter coragem, você vai precisar de orar para as pessoas, você vai precisar de várias coisas. Você vai precisar demonstrar essa confiança que você tem em Deus. É por isso que os evangélicos vêm motivando os cristãos a cada dia a ter um contato mais íntimo com Deus, para que possa então ter intimidade, ter confiança e a fé ser acrescentada a cada dia. Quando você transmite aquilo que já aconteceu com você de bênçãos e de vitórias, até mesmo os fracassos, porque muitas das vezes nós temos falhas, fracassos, mas aí nós vencemos. Então é importante você contar o fracasso, mas depois você contar também a vitória que você teve em cima daquele fracasso. Vai servir de experiência para outras pessoas. A sua experiência vai servir para levantar muitas pessoas. Então, meus queridos irmãos, medita nesse texto, medita nessa lição que ela é muito importante, falando de intimidade, falando de missões. É muito importante. Missões nasceu no coração de Deus. É tanto que Ele enviou o próprio Filho dele para fazer missões, que é Jesus Cristo. Medita aí nessas palavras, tá bom? Que Deus te abençoe. Se inscreva aí no canal para me ajudar, como eu já pedi no início, tá bom? Aperta esse like aí também, que ajuda a plataforma a impulsionar os vídeos, tá certo? E muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima lição.